Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Riso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Esportes. Hoje eu tô aqui novamente com a Gabizinha. Ei pessoal, ei Carolzinha, é um prazer imenso estar aqui novamente com você. E o nosso convidado de hoje, com certeza, já fez parte da alegria de uns, mas também da tristeza de outros. O árbitro Igor Benevenuto. Igor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, é um privilégio, uma honra. Estamos aqui para debater e conversar bastante. Que ótimo. Igor, conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que a arbitragem entrou na sua vida? Olha, eu primeiro assim, é bem inusitada a minha história, porque eu odiava futebol, detestava, né? Então, a arbitragem entrou na minha vida por volta dos 14 anos. Na verdade, a partir da Copa do Mundo de 1994, que o Brasil foi campeão. Então, ali eu comecei a me interessar por futebol, assisti, a primeira partida minha que eu assisti na vida foi o Brasil e Rússia daquele ano, na estreia da Copa do Mundo. E ali comecei a criar um interesse. E meus amigos também, né, na rua, tudo deles, a partir daquele dia, era jogar bola na rua, jogar bola na rua, e eu ficava excluído de tudo. Um dia eles marcaram um futebol lá de rua contra rua, faltou o goleiro, eles me colocaram no gol. E aí eu fui muito bem nesse dia, milagre, né? A bola, sabe quando a bola bate 1000 vezes, não sei, não entra, ganhamos o jogo. Aí eu empolguei com isso, mas não durou muito tempo, porque eu sou péssimo jogando bola. Aí eles começaram também a continuar a jogar. Aí fizeram um campeonatozinho lá e me colocaram para apitar. Eu falei, não, agora eu vou ser o juiz. Aí comecei a apitar assim na rua. Aí fomos para uma escolinha de futebol depois, que eu empolguei tanto para treinar, querer ser goleiro. E Aí você começou a gostar? aí eu comecei a gostar de futebol assim, né? Por causa da alegria que trazia, Sim. de estar interagindo com as pessoas. Eu vivia muito isolado, com muito problema assim. Aí, mas só que aí o cara que treinava a gente, Paulinho Rondinelli, são duas pessoas que fazem parte da minha história, eles viram que eu não tinha habilidade nenhuma. E eles falaram assim, eu vou te ensinar a regra de futebol, você vai apitando. Aí eu comecei a apitar lá também. A gente treinava, pagava, fazia isso direitinho, mas no dia de jogo, em vez de eu jogar, eu apitava os jogos. E isso foi me empolgando, os pais dos meninos começaram a gostar. E eu fui criando, né, comecei a procurar as coisas na internet, regra de futebol, estudar. Aí fiz meus cartões amarelo e vermelho de ketchup e mostarda. Aí comprei meu primeiro apito que eu tive, foi daqueles de sorvetinho, né? De Maria Mola que existia na época. Então, começou assim. Aí com 17 anos, eu resolvi ligar para a Federação Mineira para ver se tinha curso de arbitragem. Já era a última semana do curso de arbitragem. Aí eu não poderia fazer ainda porque eu era menor de idade, só podia a partir dos 18 anos. Mas aí minha mãe autorizou, foi comigo, nós fizemos a inscrição. Aí eu fiz o curso em 1998. Aí começou minha carreira como árbitro de futebol na Federação Mineira. Comecei como bandeirinha, né, árbitro assistente. Depois mudei para árbitro central e estou aí até hoje. Fazendo alegria de muita, tristeza de muitos também. Porque o árbitro é o único mesmo certo, tá errado o tempo todo, tá? Eu imagino, não deve ser fácil não, viu? Não é nada fácil. Nossa Senhora. E a gente sabe que você é enfermeiro e voluntário em alguns hospitais. Como você consegue conciliar isso com a sua carreira de arbitragem? Olha, eu consegui conciliar só até o ano passado. Porque o ano passado eu fui promovido para o quarto de VAR FIFA. Então surgiu o árbitro, né, VAR aí no futebol, que não tinha anteriormente. Então era mais fácil de conciliar, porque às vezes era só um jogo no final de semana, às vezes um jogo no meio de semana, então tinha um tempo livre maior. Então consegui conciliar com o meu trabalho, como enfermeiro. Trabalhei muito tempo aqui numa rede de laboratórios aqui em Belo Horizonte. Então a gente fazia alguns ajustes, trabalhei na UPA. Eu fazia esse serviço voluntário de palhaço, né? Era doutor Gravatinha no hospital. Aí o hospital que eu fazia, o doutor Gravatinha, ele fechou, né? Infelizmente, por verba, teve que fechar. Aí eu tive que parar porque os outros horários que tinha, os outros hospitais eram finais de semana. E eu não conseguia mais conciliar por causa dos jogos, a maioria eram no final de semana. Mas como te falei, como eu fui promovido por quadro da FIFA de VAR, aí eu tive que sair da enfermagem, porque não dá para conciliar, são muitos jogos, são muitas viagens, são muitos treinamentos, né? Às vezes como a Conmebol fica lá no Paraguai, às vezes tem que ir para lá, tem que ir para a CBF, aí eu fico uma semana, 20 dias, 30 dias fora de casa. Então, qual empresa vai me dar um emprego? Aí eu tive que, com o coração dolorido, né, optar pela questão da arbitragem por enquanto.
mas a área da saúde, essa parte do voluntariado ainda que eu quero poder conseguir conciliar novamente, ainda está no meu projeto de vida de continuar. Ai, que bacana. E você falou dessa questão aí do gravatinha, o palhaço gravatinha. Eu fiquei sabendo que você tem uma coleção de gravatas. Tenho. Como é que é isso aí? Eu sou apaixonado por gravata, né? Desde pequeno, assim, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica com a minha família e eu frequentei essa igreja, assim, assiduamente até os 25 anos de idade. Depois eu me afastei um pouco, mas ainda vou porque eu gosto. E lá a gente usava todo domingo muita questão de gravata, ia mais social. E assim, desde pequeno eu sempre apaixonei, gostei e comecei a colecionar. E na arbitragem também, antigamente, até uns 3 anos atrás, a gente tinha que ir para o jogo de terno e gravata. Então, assim, e eu acho o homem, né, fica muito bem vestido, de roupa social, terno, gravata. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto de me vestir assim. Aí eu comecei a colecionar. Aí minha tia mora na Itália, começou a mandar gravata italiana para mim, aí umas gravatas mais chiques, assim. Ai, que legal. Aí aqui comecei a comprar algumas, hoje doei algumas, mas eu tenho por volta de 300 gravatas, assim. Nossa É Senhora. pouca, existe milhares, né? Mas é pouca, mas em relação às pessoas aí normais que gostam, é uma quantidade até razoável. Nossa Senhora. Muita gravata. É bastante. Nossa Senhora. E durante esse período que a gente teve da Covid, como foi para você atuar na linha de frente? Você chegou a atuar? Você né, chegou na a atuar? verdade? Cheguei a atuar. Trabalhei 1 ano lá na UPA de Sete Lagoas. Trabalhei e era o início de tudo, né? O que aconteceu? O futebol parou. Eu tinha um outro emprego, tinha recentemente, 1 mês antes da pandemia, eu tinha saído desse emprego. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque a gente, como arte, a gente só ganha quando apita. A gente não tem salário fixo. Então eu fiquei assim, ai meu pai, agora o que eu vou fazer da minha vida? Não sei quanto tempo que vai durar essa questão da pandemia. Todo mundo achava que ia durar uns 2, 3 meses, no máximo 6, tá aí até hoje. Quarentena, faz a 40 quarentena, dias. 40 dias estamos de boa. Todo mundo achou, mas a coisa está prolongando mais do que deveria. E aí o governo começou a chamar as pessoas para poderem trabalhar da área de saúde, porque a demanda estava muito grande. A gente vê hoje a importância da vacina, como é que mudou completamente o cenário, né? E eu falei assim, em vez de eu ficar dentro de casa, eu sou enfermeiro, tenho a qualificação necessária. Se eu posso ajudar, se eu posso trabalhar, vou estar me ajudando, posso ajudar a população, por que não eu ir procurar, mandar meus currículos e tentar alguma coisa. E foi assim. Aí eu consegui uma vaga lá em Sete Lagoas, depois que eu estava em Sete Lagoas já trabalhando, algumas UPAs ou hospitais de Belo Horizonte me chamaram também para trabalhar, mas não dava para conciliar, ficar indo, voltando, porque lá eu trabalhava 12 por 36. E aí eu peguei assim bem no início, que o início da pandemia foi muito tenso, muito triste, porque assim, era tudo muito novo. Nós da área da saúde não sabíamos assim o que era a doença, como trabalhar, como combater, que remédio, né, medicação. Tava no escuro, né? Todo mundo estava no escuro, então a gente estava tateando, né, para saber a melhor forma. A gente tentava fazer as melhores coisas. Não tinha vacina ainda, aquele desespero todo. Então vi muitas pessoas morrerem comigo trabalhando, muitas pessoas em muita dificuldade, as pessoas enlouquecidas. Foi muito duro, mas foi assim muito importante para a minha vida, para a minha experiência de vida, questão de eu ser uma pessoa melhor, valorizar as pequenas coisas, porque às vezes a gente não para pensar o quão importante é o ar que a gente respira. Sim, com certeza. Né? O quão importante é você dar um abraço, poder estar perto de uma pessoa, poder ser educado, conviver bem em família. Milhares de pessoas perderam pessoas importantes na trajetória dessa pandemia. E então foi assim, claro, eu pensei muito, eu estava colocando minha vida em risco. Eu poderia ter contraído a Covid, poderia ter sido muito grave, eu poderia ter morrido, tanto que assim, minha família contestou bastante, foi totalmente contra eu trabalhar, principalmente minha mãe, minha irmã, porque mas você não sabe, você não está, não tem vacina, não tem nada, você pega uma coisa dessa, não sabe como o seu organismo vai reagir, você pode morrer. Eu falei assim, se eu morrer, enterra. Eu falei assim, é duro, mas Você chegou era o que a eu pegar pensei. nessa época? Você acredita, enquanto eu estava trabalhando na UPA, eu não peguei, depois que eu larguei, que eu saí, que eu peguei? Que isso, gente. E lá, assim, a gente entubando paciente,
paciente tossindo no rosto da gente. Você vê acontecendo tudo, né? Acontecendo de tudo, tudo grave, assim, eu não peguei. Foi Deus protegendo mesmo, porque no dia que eu peguei, quando eu peguei aqui, eu fiquei ruim. Eu mesmo vacinado, fiquei ruim, assim, Nossa. pensei que eu ia ter que ir para o hospital. Que É terrível isso? você tentar respirar e não conseguir, tentar conversar não conseguir. Eu estava sozinho em casa. A única coisa que eu fazia era só levantar para ir no banheiro, fazer o 1 e o 2 e comer. E ficava o tempo todo deitado. Porque nem conversar no telefone eu conseguia, porque desgastava Tava fraco, e né? ficava Tava muito fraco. fraco. Nossa, gente, foi realmente muito terrível mesmo. Terrível, sabe? Até hoje, assim, Nó. é uma situação grave ainda. Claro que a questão da vacina que surgiu Ajudou valorizou bastante. e foi muito importante para que hoje a gente tenha essa vida mais sociável. E ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado. E as pessoas são muito resistentes, né? Infelizmente, questão de educação, cultura, as pessoas ainda têm uma mente muito fechada. É só ver pelo óbvio. Você coloca 2 anos atrás, o início da pandemia, o índice de mortalidade. Quantas pessoas morreram, não tinha como fazer nada. Hoje, depois da vacina, mesmo a quantidade de contagiados ainda é alta, né, contaminados diariamente, mas você não vê tanta morte assim. Claro, Exatamente. várias pessoas ainda vão continuar morrendo, vai ter alguns problemas, porque é Não tem debilidade como. do organismo, alguma deficiência que a pessoa tem, questão do quadro dela de imunidade, que, né, às vezes uma pessoa mais idosa, que o organismo já não reage tão bem, a pessoa tem alguma coisa, isso pode acarretar a morte quando ela pega a Covid, como qualquer outro tipo de doença, né? Hoje com certeza tá bem mais tranquilo. Bem Mas mais que ainda tranquilo. tem é casa. Se fosse há 2 anos atrás, nem aqui a gente tava conversando. Com Com certeza certeza. não. E há 2 anos atrás, assim, e eu participei também do processo da vacina do Coronavac. Eu me candidatei como voluntário para a Que vacina, legal. né? Não, legal. Então, os primeiros estudos lá, tomei vacina, tudo. Minha família também, meus amigos, você é doido, vai tomar a vacina do jacaré, isso vai virar jacaré. Eu pensava, mas alguém tem que se candidatar, uai. porque alguns vão se sacrificar pelos Exatamente. outros, né? E eu me sacrifiquei e foi importante. Aí a vacina aí está salvando milhares de vidas. Se não tivesse o estudo, não estaria aí hoje como está. Não mesmo. E você sentiu muita falta do futebol nesse Senti. período? Que é muito Porque diferente, né? É muito diferente, São- porque minha vida, eu falo que ela virou de pé a cabeça, 360 graus, uma mudança completa assim de ritmo de vida. Primeiro eu mudei de cidade, saí de Belo Horizonte e fui para Sete Lagoas. Tive que morar na casa do meu amigo lá, inicialmente, até eu arrumar uma casa, lugar para poder morar. Né? Afastei completamente dos amigos, da família. Comecei a trabalhar no plantão noturno, 12h36, um dia sim, um dia não. E tinha dia que era 3 dias direto, tinha dia que era 2 dias direto, porque às vezes um amigo de trabalho contaminava e ficava afastado, não tinha gente para poder completar o quadro, a gente tinha que trabalhar, às vezes a demanda era muito alta. Então, alimentação, treinamento, tudo mudou assim, completamente. Eu não conseguia fazer nada. Era sair de manhã, dormir e outro dia voltar para trabalhar. Né? Nesse período da pandemia lá, eu engordei 10 quilos. Então, Nossa. assim, alimentação, você come de madrugada, come à noite, você não descansa direito. Né? Para de fazer exercício, porque academia estava tudo fechado. Você não exatamente. podia correr na rua, você não podia fazer nada. E os enfermeiros, principalmente, né? Foram os que mais trabalharam. Com certeza. A equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, nós somos assim, intensamente. Os médicos também, né? Porque teve que contratar também, muita claro. gente. A área de saúde foi bem impactada, assim, bem forte nesse período. Vamos falar aqui um pouquinho de futebol. Qual que é a sensação de entrar no gramado e sentir aquela pressão da torcida? Eu falo que é a melhor coisa do mundo. Sério? É só quem está lá, quem vive. Para mim, primeiro, é um privilégio, uma honra você entrar dentro do estádio, pisar num gramado, num palco daquele. Você está comandando uma partida de futebol, né? Você está, a mídia, tudo, você está no centro das atenções naquele momento. Imagina, você está no meio de vários ídolos, de vários torcedores, né, apitando jogos de várias equipes de grande expressão, nos estádios de Copa do Mundo. Né? Eu que comecei, fui apitar em campo de terra, futebol amador, você passar e estar perto de pessoas, né, tão incríveis assim, um esporte tão incrível. Então, para mim, é uma honra, um privilégio.
E se eu pudesse levantar os braços e falar com a torcida, grita, tá? Fazer assim, eu faria. Porque é muito gostoso. Deve ser uma atmosfera. Nossa, uma atmosfera é sensacional, é surreal. Claro que o árbitro, é igual eu falei, é o único que entra já xingado, né, massacrado. Mas é tão legal assim, na hora que você entra e o pessoal, ei, juiz, vai tomar banho. Né? Você mal coloca o pé em campo, já vem as vaias. Já vem as vaias, vem xingando, mas assim, dá vontade. Tem hora que você para, você encara algum torcedor, dá um sorriso para eles. É muito legal, entendeu? Então, assim, ainda mais quando o estádio tá cheio, lotado. Igual eu já apitei clássico no Mineirão com 50 e tantas mil pessoas, né? Já apitei jogo no Allianz Parque, na arena lá do Corinthians, no Maracanã, tudo lotado, assim. Assim, na hora que a torcida começa a cantar, incentivar o time, também é pro árbitro, também é um incentivo, entendeu? Para mim eu empolgo, me dá mais energia, mais força, para poder mostrar a minha qualidade ali. Você quer fazer seu melhor. Então, assim, um dia eu queria que todo mundo pudesse ter essa experiência de poder entrar dentro do campo, de poder estar, assim, num campo lotado, cheio, né? E só de entrar, não precisa apitar, não, só de entrar ali. Que você na torcida, você já tem essa sensação, mas você ali no centro do gramado, do lado do árbitro, assim, seria incrível alguém ter essa sensação, assim. Quando a gente era mais novo, né, que tinha aquele negócio das Mascotinha. crianças entrarem no Mascotinha. campo, eu entrei várias vezes, Você entrou? gente. Sério? Que legal. Entrei várias vezes, gente, que sensação. Eu É lembro que muito- eu entrei com E era fardo, criança, né? cara. Não é diferente, mas assim, nossa senhora. Tinha um período que, há uns 3 campeonatos mineiros atrás, as crianças estavam entrando com os árbitros também. Sim. Nossa, aí era assim, todo final de semana, toda semana, assim, meus amigos, tinha fila, assim, tinha lista das crianças poderem entrar. Porque eles queriam entrar com a gente para entrar dentro do gramado. Mas para Sim. estar perto do jogador, do time que ele torcia, tirar foto lá com o ídolo dele, né, com o jogador do Atlético, do Cruzeiro, do América, e era sensacional, assim, era muito Ai, incrível. gente, eu ficava doida. Hoje tem umas crianças que na época tinham 11 anos de idade, 10, que hoje já tem 18, tá tudo velho aí, barbado. Que a mãe, e eles me agradecem muito, que ficou marcado na vida deles, na história. Marca mesmo. É incrível, assim, muito legal. Demais. Devia ter hoje em dia, né? Parou. Do Isso eu achava Cruzeiro- super legal. Do Cruzeiro eu lembro que tinha, parou por causa da pandemia. Mas É. acho que agora vai voltar. Deveria voltar, legal, é acho incentivo. É muito legal. Porque o bacana. futebol, eu falo que é um esporte de inclusão, Sim. né? É uma coisa sociável, né? De sociabilizar. Então, se levar uma criança ali para ela ver isso tudo é muito importante. Ela criar essa E é mais interação, um- essa energia com... É mais uma chance de você estar perto do seu ídolo. Eu lembro quando eu entrava como mascotinha do Cruzeiro, eu entrei do lado do Wellington Paulista. Eu era apaixonada no Wellington Paulista. Ele teve a história dele muito importante no Cruzeiro. Você falou dele, do Fábio aí. São jogadores que foram muito importantes para essa equipe. Então as pessoas, né, a gente conhece. Várias pessoas, ô Igor, por favor, leva minha camisa para o tal jogador autografar. Infelizmente eu não posso fazer isso. Se eu pudesse, eu faria. E marca a vida, Porque né? marca a vida da Imagina da pessoa. criança. Não, você tem que ver o olho da criança, o olho do adulto quando chega perto de um jogador desse que é tão importante. Eles ficam assim, deslumbrados, entendeu? É, muito bacana. E, Igor, qual o seu maior objetivo dentro da arbitragem? Meu objetivo dentro da arbitragem, primeiramente, foi ser árbitro FIFA, né? E eu consegui, como árbitro FIFA do VAR, mas eu consegui chegar à FIFA. Claro que todo árbitro, quando você chegar ao nível da FIFA, você quer fazer uma Copa do Mundo. Se for possível, claro que eu quero. Quem não quer, né? Mas é bem difícil, é bem complicado, Nossa. né? São várias etapas, vários processos, são muitas pessoas, muitos árbitros qualificados que vão, então a disputa é bem acirrada, então você tem que se destacar muito. E, por exemplo, o processo para a Copa do Mundo do Catar agora, nenhum árbitro de vídeo, árbitro VAR do Brasil vai na Copa do Catar. Sério? Tinham 4 no processo de qualificação, de treinamento para participar, e saiu a lista recentemente, nenhum deles foram escolhidos. Uma escolha pessoal da FIFA, da Comissão de Arbitragem, eles escolheram levar 2 árbitros centrais e 5 assistentes. E uma delas, a Neuza, que é a bandeirinha, que é sensacional. Ela é Eu foda. acho merecido, deveria ter ido mesmo. Mas para eles irem, teve que sacrificar e não ir os árbitros de vídeo. Mas é um processo natural, eu acho que você estar ali dentro, você estar representando seu país, seu estado, sua cidade, é um privilégio muito grande. E se o caso eu não consiga,
futuramente, quem sabe, ser um comentarista de arbitragem, ou ser um presidente de comissão de arbitragem. Eu quero poder levar o que eu ganhei, meu conhecimento que eu adquiri para os novos árbitros, os jovens que estão, né, surgindo, e gerir alguma coisa nesse sentido. Hoje você está mais atuando no VAR. No VAR. Né? Quando você apitava mais assim em campo, e você pegava uma partida ali, aqueles jogadores com fama de cai-cai, os maldosos também, aqueles reclamões, como é que você lidava com essa situação dentro de campo? A gente sempre faz um plano, uma planificação, um plano de trabalho antes de cada jogo, né? Então, eu já conhecia, eu estudava cada jogador, cada comportamento. Às vezes eu chegava próximo desse jogador, eu conversava com ele, né, pedia ele para poder ajudar, porque não está ajudando só a mim, está ajudando o próprio esporte. E quando passava excessivamente do limite, eu tinha que, né, agir com cartões amarelos, cartões vermelhos, às vezes até de uma forma mais enérgica com esses jogadores. Essa é a forma da gente poder agir. Às vezes eu já cheguei no treinador e falei assim, ó, converse com o seu atleta, se ele continuar com esse comportamento, infelizmente, ele não vai durar na partida. Não é uma ameaça, você está alertando, você está orientando. Sim. Porque o jogador, quando entra dentro de campo, o cara fica emocionalmente, ele se transforma. É um outro ser humano, é uma outra pessoa. A questão da competitividade, a questão da gana ali de querer ganhar, de querer vencer, transforma ele, né? E, infelizmente, isso é uma cultura do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, essa questão de ludibriar, querer enganar para poder tirar uma vantagem, questão de simular uma falta, simular uma agressão, é muito grande. Você vê direto agora a gente no VAR, o VAR ajuda muito nesse sentido. O jogador leva uma mão no peito e coloca a mão no rosto, parecendo que levou um soco no rosto. O cara recebe uma entrada que o cara pegou de raspão, parece que quebrou a perna do jogador. E isso é ruim, é péssimo, porque é um desrespeito para o futebol, é um desrespeito para o telespectador, para o torcedor que está ali e para os companheiros dele que está ali. Um dia ele briga com um atleta que está jogando contra ele, na outra semana, às vezes, ele está treinando junto com aquele jogador ali, né? Então, eu acho que poderia melhorar bastante esse tipo de situação. E o árbitro, às vezes, fica vendido. Que se ele não toma medida, ele é um banana. Dependendo da situação, se ele toma alguma medida mais drástica, ele é rigoroso, ele é sem noção. Então tem hora que você fica assim, não sabe o que fazer, né? Então você tem que ter muita inteligência, muita paciência e com a experiência que você vai adquirindo, o respeito que você também vai adquirindo, né, na trajetória da sua carreira, você vai tendo respeito dos jogadores e das equipes. Não deve ser fácil mesmo, não. Tem que lidar com vários jogadores ali, com personalidades diferentes, com o calor do jogo. Torcida, não deve ser fácil, não. Porque ainda mais quando é jogador estrela que faz alguma coisa, a torcida obviamente vai ir pro lado do jogador. Claro, eu falo, o jogador pode estar errado, o que for. Mas se ele é o ídolo daquela equipe, mesmo não sendo o ídolo daquela equipe, né, ele pode estar errado, ele sempre vai estar certo para a pessoa. Sim. Entendeu? Primeiro, porque ninguém aceita que ele seja punido, não quer que ele seja punido. E segundo, ele está defendendo a camisa daquela equipe, né? O escudo daquela equipe. Então, para o torcedor, nossa, ele é muito foda, é um cara espetacular, está defendendo. E às vezes está defendendo da forma errada, né? Mas... E a gente sabe que, infelizmente, durante as partidas, alguns erros acontecem. Quando acontece algum erro assim, de arbitragem sua, como você lida com isso? Hoje, depende do grau do erro e o que acarreta esse erro, né? Tem erro assim, que às vezes a gente dá uns vacilos, uns trem que chega em casa assim, pelo amor de Deus, você fica sem dormir mesmo. Primeiro porque hoje tem rede social, a mídia cai matando, massacrando e isso impacta na sua vida, né? De alguma forma. E é muito triste, é muito chato, porque eu sei que eu vou ficar sempre né? É horrível você ver seu nome ali na mídia, no meio das pessoas, as pessoas te criticando, às vezes te humilhando, falando algumas coisas, algumas inverdades, porque o erro faz parte do esporte. Às vezes é um erro até bobo, né? Às vezes até um erro bobo, mas só que assim, ninguém entende. Acha que o árbitro é uma máquina, ele tem que ser 100% acertar tudo. Exatamente. O jogador vai ali na frente, erra 1000 gols, erra passe, erra escanteio, é expulso, o goleiro franga, treinador
substitui errado, o cara contrata errado, o cara não paga o salário do jogador, dirigente, vira uma confusão danada, mas o único culpado de tudo dentro de uma partida é o árbitro. E isso é muito triste, você ter que chegar em casa. Claro que hoje a gente tem um trabalho psicológico, eu trabalhei muito tempo com a doutora Marta, que é da CBF, a doutora Alessandra também, eu faço um acompanhamento, né, psicológico particular, e isso me fortalece para a gente montar as estratégias para a gente não absorver tanto. Mas os primeiros 2, 3 dias assim é triste, você deitar ali, saber que você errou, que você não vai apitar, vai ficar um período fora, as pessoas te criticando. Eu recentemente passei por uma coisa muito grave, né, no clássico, e até hoje tem torcedores que ainda ficam me atazanando no Instagram, na rede social, mandando mensagem desaforada. Eu ia até te perguntar sobre isso, se você já sofreu alguma ameaça, e qual foi, assim, o acontecimento mais sério que te aconteceu na sua carreira? Na minha carreira, o problema mais grave foi o último clássico que eu optei, o Atlético Cruzeiro, marquei uma penalidade a favor do Atlético e essa penalidade foi muito questionada pela torcida do Cruzeiro. E assim, até hoje, não sei se eu acertei, nem sei se eu errei. Sim. Porque tem imagem que mostra que estou certo e tem imagem que mostra que parece que eu estou errado. Então, é um lance muito no limite. Tem uma imagem não conclusiva. Não tem imagem assim, conclusiva. Né? Porque se tivesse uma imagem 100% conclusiva, eu chegaria e falaria, gente, infelizmente eu estava mal posicionado, eu me equivoquei na interpretação, então peço desculpas, sou falho, sou ser humano, mas falhei. Mas não existe essa imagem. Porque tem imagem também que fala que eu acertei. Sim. Então, eu ainda mantenho a decisão que eu tomei. Mas só que, nossa, minha vida virou um inferno. Nossa, passar na rua de casa lá 3 dias direto falando que ia me matar, atacando coisas na minha casa, na casa de vizinho, né? Mandando mensagens nas minhas redes sociais falando que ia me matar, que ia me dar tiro, um monte de coisa, né? Um monte de barbaridade, um monte de xingamentos. Isso não é torcedor, né? No caso. O problema é que hoje em dia as pessoas acham que redes sociais, que fazer esse tipo de coisa é uma terra de ninguém, que pode falar e fazer o que quer. E que vai ficar impune, e que não vai vai ficar acontecer impune. nada. Estou com meu advogado, a gente está aí tramitando aí, né? Vai ter várias ações, algumas já foram marcadas e a gente tem que colocar a cara, né? Eu dei entrevista, corri atrás para mostrar para as pessoas, falei, fui em delegacia, fiz ocorrência, para mostrar que as coisas têm limite. Eu aceito tranquilamente. Você não precisa gostar de mim como árbitro para me achar um péssimo árbitro, né? Eu errei, beleza, eu acertei, beleza. Ninguém tem obrigado a gostar do cara, mas tem que ter um mínimo de respeito com o ser humano, com a pessoa. Porque o problema psicológico que eu tive que fazer tratamento psiquiátrico, tomar medicação. Eu comecei a ter síndrome de ansiedade. Até hoje, desde março, essa semana foi a primeira vez que eu saí na rua e andei lá na rua próximo de casa. Eu só saio de casa de carro e entro de carro, não saio no portão para andar mais. Porque até medo. Hoje eu tenho medo, entendeu? Medo de ser agredido. E é tão incrível assim, mesmo você sabendo que a possibilidade disso acontecer é muito pequena, mas você não consegue ter força para poder passar desse limite. Cria uma barreira muito grande mentalmente e emocionalmente. Eu tive uma crise de ansiedade dentro do shopping aqui em Belo Horizonte, que eu tive que sentar, comecei a transpirar, chorar intensamente, assim, com medo de torcedor chegar perto de mim, que eu comecei a ver alguns torcedores passando próximo, às vezes as pessoas olhando, eu achando que alguém ia chegar perto de mim, me agredir, falar alguma coisa, e eu teria algum problema, entendeu? Mas hoje está tudo controlado, melhorou bastante, e vamos seguindo. E esses torcedores, né, entre aspas, porque para mim isso não é torcedor, não pensa, né, que o árbitro tem uma vida também, gente. Tem uma família, tem tudo. Então, assim, é o que você falou, isso te deu muitos problemas. Né? As pessoas têm que pensar nisso, tem que ter essa empatia também. No calor do momento ali, você xinga, está no estádio, normal. Vai lá, xingar, vai falar, desabafa. Agora, saiu dali, gente, acabou. Acabou. Mas hoje a gente está vivendo, eu falo que a gente está vivendo um terrorismo de intolerância, numa guerra de intolerância. Sim. Todo mundo acha que pode mandar na vida das outras pessoas, que ele que é o dono da verdade. É em todas as situações da nossa vida, não é só no futebol. A gente vê aí o comportamento na política, na questão de racismo religioso, questão de orientação sexual, em todas as áreas. A intolerância está muito grande. Você vê no trânsito, né? Então as pessoas estão assim, surtadas mesmo, né? A sociedade está doente, precisa de um tratamento.
Mas a gente não sabe a que ponto que a gente vai chegar. E é muito triste isso, Muito. porque afeta diretamente muitas pessoas. Você vê várias mulheres perdendo a vida pela ignorância do homem, achar que ele é dono da vida de uma mulher. Às vezes o pai mata o filho, a mãe mata o filho para poder prejudicar o marido, né, porque separou. Gente, a vida, né, para a gente poder viver é tão boa, mas as pessoas sempre estão caminhando para o lado da maldade, da intolerância e da ignorância. Não, realmente, muito Você vê complicado, muito jogador, triste isso. é triste você ver. Às vezes a equipe está passando por um período não tão bom, né? Às vezes está no período bom lá, às vezes é vice-líder, é líder de uma competição, às vezes sai de um campeonato, sai de uma outra situação, é ameaçado em aeroporto, vai para a porta de centro de treinamento, porque perdeu 2, 3 partidas hoje em dia, aí quer ameaçar, quer bater no carro, quer arranhar a carro do jogador, quer fazer não sei o quê. Recentemente o Tardelli, que estava jogando no Santos lá, 2 carros cercaram ele que Foi saiu mesmo. correndo, quase que mata ele, apedreja ele, faz um monte de coisa. É um absurdo que está acontecendo. Foi É Entendeu? igual mesmo, com o gente. Cássio no Corinthians, que ameaçaram a família dele. No mesmo período que eu tive a minha ameaça, que eu entrei, né, na justiça, aconteceu com o Cássio também. Porque ele, não lembro que fato aconteceu com ele, se foi um gol que ele levou, Foi um gol que ele levou. ou ele foi desclassificada a equipe dele. Mandaram mensagem que ia matar ele, a esposa dele, outro jogador. Uhum. É um absurdo isso, entendeu? Gente, eu Então também tá. acho. Não é Mas é torcedor. porque o Brasil, infelizmente, ainda é um país de impunidade. Sim. A partir do momento que tiver punição grave, severa, contra esses tipos de pessoas, esses tipos de torcedores, aí as coisas começam a mudar. Porque a lei aqui é muito branda, o cara faz isso, faz aquilo, ele vai lá, assina um termo, fala com o delegado, não é culpa do delegado, é culpa da lei, tem que liberar o cara volta e faz o que ele quer da vida dele. Entendeu? E no Nossa, decorrer da carreira, quais as maiores dificuldades que vocês, árbitros, enfrentam? Eu vejo, são algumas. Primeiro, assim, a gente não tem um salário fixo, não é profissionalizado, né? Porque você tem que pagar todas as coisas para você treinar. Claro, a Federação Mineira, a CBF, disponibiliza um local para a gente treinar, tem um treinador. Mas se eu tenho que pagar uma academia, eu tenho que pagar do meu bolso, eu tenho que pagar um nutricionista, eu tenho que pagar um médico. Todas essas demandas que um atleta tem dentro do clube, o árbitro não tem. Uhum. O atleta, por exemplo, o árbitro é o único amador que está dentro de um esporte totalmente profissional que gera milhões de dinheiro aí, de renda, né? Um clube, por exemplo, a Copa do Brasil, que é um dos campeonatos mais rentáveis hoje no futebol brasileiro. O cara campeão ganha quase 60 milhões, o time campeão ganha quase 60 milhões de reais. O árbitro vai apitar um jogo desse, ele ganha 10 mil reais, a final. Aham. Com um monte de desconto, ganha 8 mil reais. Entendeu? É um absurdo. E é o cara mais importante dentro daquela partida, assim, dos principais atores naquela ué. partida, que pode, né, definir uma classificação e desclassificação. Até porque se não equipe. tiver o árbitro, não tem nem a partida. Não tem jogo, não tem a jogo. partida. Então, ele tem um papel muito importante. Ele tinha que ser bem remunerado. Com certeza. E não é. Por exemplo, a gente não é profissional. Eu tinha meu emprego, a maioria dos árbitros tem seu emprego, então ele tem que conciliar o emprego dele com os jogos, tem que conciliar o emprego dele com o treinamento dele. Essa é a grande dificuldade, né? Por exemplo, às vezes o cara passa um dia estressado, cheio de problemas no serviço dele, ele sai dali e já vai direto apitar um jogo, direto fazer uma viagem, nem descansa. No período da pandemia, quando voltou o futebol, eu ainda estava atuando como enfermeiro. Eu saía direto num plantão 7 horas da manhã, ia para o aeroporto, pegava um voo, ia para a cidade, aí que eu descansava algum período e ia apitar o jogo. Gente. O corpo não Não aguenta. aguenta, Às vezes ué. emocionalmente você tem um estresse no seu serviço, na família, você não aguenta. Atleta tem lá toda a demanda. Aí eu machuco, aí eu tenho que procurar meu médico, eu tenho que pagar meu convênio. Porque Eu achei que tinha uma estrutura assim para os árbitros. não tem estrutura nenhuma. A estrutura que assim, a estrutura básica que eles conseguem nos dar, um centro de treinamento, alguma coisa assim. Mas essa rede que existe para os jogadores nos clubes, o árbitro não tem. E querem cobrar da gente como se a gente fosse profissional e que a gente dedique e tenha exclusividade no futebol. Se você é um trabalhador, você é um repórter, você é um médico, qualquer função que a pessoa exerce na sociedade, se ele é especialista, ele ganha um salário, ele dedica exclusivamente àquela profissão, ele vai ter um melhor rendimento. Sim. Ele vai dar uma melhor resposta para aquela profissão que ele está exercendo. Para o árbitro teria que ser a mesma coisa. Como ele não vive exclusivamente para aquela situação, para o futebol,
Eu acho que o que a gente pode doar é muito menos do que a gente poderia doar e que seria muito mais benéfico para o futebol e para a carreira do árbitro, se a gente vivesse exclusivamente da arbitragem. Recentemente agora, semana passada eu estava em Portugal, eu fiquei assim de queixo caído assim, né, da situação. Os melhores árbitros que tem lá no país, tinha a cidade de Maia lá do Porto, onde eu estava, os 10 principais árbitros lá, os árbitros que apitavam a primeira liga lá deles, eles ganham um salário para poder treinar e viver da arbitragem. Eles ganham 2.500 euros só para treinar exclusivamente para arbitragem. Então, todo dia eles tinham que treinar de 10 a meio-dia ou de 3 a 5 lá. Todo dia tinha um horário, mas eles tinham que treinar, bater o cartão de ponto, tudo. Mas o rendimento deles, fisicamente, esteticamente, você vê, é outro nível. Mas tem um apoio. Mas tem 2.500 por mês, fora euros, né? por jogo que ele ganha. Eu acho que ele ganhava mais 1.500 cada jogo que ele apitasse. Sim. Então, o árbitro lá vai viver tranquilo. Por quê? Ele sabe que no final do mês ele vai ter 2.500 euros, mesmo se ele não apitar nenhum jogo. Aqui, se eu não apitar nenhum jogo, eu não vou ter nenhum centavo no meu bolso. Eu não posso fazer nenhum compromisso, eu não posso fazer nenhuma dívida com esse dinheiro do futebol. Porque como é que eu vou me comprometer financeiramente se eu nem sei se eu vou apitar um jogo daqui um mês, daqui uma semana, daqui 2 dias? E então, eles cobram, né? E querendo ou não, o árbitro é o que mais é cobrado, se for pra você pensar. É o mais cobrado. Né? Tipo assim, você não pode errar. É o que você falou, se você errar, você tá fora ali. Por exemplo, a gente tá vendo aí no Brasileiro agora, vários árbitros teve alguns problemas, né? Vai passar por um período de reciclagem, vai ficar um período fora, mas esse período que ele vai ficar, ele não vai ter nenhuma remuneração na vida dele. E se ele vivesse exclusivamente para arbitragem? Por isso que a gente tem que ter uma outra profissão. Hoje eu tenho que rezar, orar, pedir a Deus para me abençoar, me iluminar minha cabeça, minhas decisões muito, porque se eu tiver de ter um equívoco muito grave, eu vou passar aperto, né? Eu faço minhas economias, mas se eu ficar 2, 3 meses fora por um equívoco meu, Deus me livre, eu vou ficar 3 meses sem ganhar um centavo. E conta, alimentação, todas as coisas, e se vão esperar os 3 meses que eu não ganho de salário? Não vai. Senhora, gente. Isso aí realmente é um absurdo. Se tratando até mesmo daquele assunto do clássico que a gente estava falando, você acha que chegou a citar numa entrevista que não apitaria mais um clássico? Isso. Né? Você ainda tem isso em mente? Isso ainda é uma decisão sua? Sim, é uma decisão minha. Mexeu muito, eu acho né? Não é que mexeu muito, eu acho que eu já contribuí muito para os clássicos aqui de Belo Horizonte, né? Dos clássicos mineiros. Já apitei muito Cruzeiro e Atlético, já apitei muito Atlético e América, Cruzeiro e América. Eu acho que tem árbitros novos surgindo, pessoas novas que têm grande potencial, acho que tem que dar espaço para elas. Eu já vou fazer 42 anos, já estou no meu limite, né, mental, físico, tudo. Claro, eu treino, eu me cuido, a minha experiência é muito grande, claro que isso conta para um jogo desse, mas eu acho que tem que dar oportunidade para outras pessoas, porque o desgaste emocional que é um clássico antes da escala, assim que sai, durante o jogo e após o jogo é muito grande. Então acho que eu já contribuí bastante. Com certeza. Eu espero que outros árbitros agora continuem essa trajetória e por enquanto eu não pretendo não voltar a apitar não. E é até bom um árbitro novo porque ele também já pega a maneira correta de apitar, a pressão da torcida. Pega experiência. E é só apitando que você pega experiência, é só apitando, você estando lá dentro que você vai sofrer a pressão, que você vai conseguir ganhar esse laço, ganhar essa armadura, essa casca dura de você poder prosseguir na sua carreira, né? E como a gente estava falando da profissionalização da arbitragem, você acha que ela já deveria ter acontecido há muito tempo? Eu acho que já deveria ter acontecido. Nem mesmo que não fosse profissional, mas fazer um contrato de trabalho, igual várias empresas, às vezes o cara não faz carteira assinada, mas faz um contrato, nós estamos te contratando como autônomo aqui, mas a gente vai pagar esse salário para você por mês, não sei o quê, parará. Eu acho que poderia ter um estudo melhor sobre esse tipo de assunto, que com certeza a arbitragem ia melhorar muito no Brasil. Acho que falta esse plus a mais aí para a coisa evoluir, porque assim, clube só sabe detonar, imprensa só sabe detonar, só sabe criticar, mas ninguém procura uma solução, ninguém procura ajuda, ninguém fala assim, vamos fazer o seguinte, gente, juntos os clubes, os patrocinadores, vamos criar um fundo aqui
de ajuda para arbitragem, e com esse dinheiro nós vamos pagar os salários dos árbitros por mês, Seria para eles ideal. poderem viver Seria. exclusivamente da arbitragem. Sim. A gente faz um contrato aqui sem vínculo empregatício, sem coisa nenhuma, mas a cada final de temporada ele assina esse contrato e ele vai receber por mês esse valor aqui, por ser árbitro dessa competição. E por cada jogo que ele apitar, ele vai ganhar essa porcentagem. Por que não arruma um patrocinador grande, alguma coisa para estampar na camisa do árbitro, uma placa de publicidade, os clubes não juntam? Porque é muito fácil chegar lá e ir pro microfone, falar que o árbitro é isso, aquilo, meter o pau, criticar, detonar, mas só vai ficar lá, cada um chorando quando aperta o calo dele, mas ajudar a encontrar a solução, a maioria não ajuda. Era o mínimo, né? Era o o mínimo. que deveria ser feito. Até mesmo pelo que ganha É. cada Nossa time. Né? Senhora. Tá ficando doido. Dentro de campo, você já teve uma situação muito difícil que você falou assim, meu Deus, não sei o que eu faço? Em alguma partida que você se recorda? Sempre tem, né? Alguns anos atrás, foi até um equívoco meu, que eu errei na interpretação de uma jogada lá e deu um grande problema. E gerou várias expulsões e assim, eu não sabia o que fazer dentro de campo, né? Eu marquei uma penalidade, cancelei esse pênalti. Para mim o cara tinha feito a paradinha, depois fui ver que não tinha feito, o jogo continuou, o pessoal invadiu o campo. E eu falei, e agora, o que eu faço? Não sabia o que fazer. Aí parou, aí vai, xinga, briga, tira daqui, tira dali, expulsa o jogador daqui, expulsa dali. Causou um transtorno muito grande, entendeu? Tem hora que a gente passa por alguns apertos, né? Às Tem que ter o pulso firme lá, né? tem que ter o Principalmente pulso- na hora daquela confusão Na danada. hora da Nossa. confusão, que dá algum problema, assim, eu tento apartar algum problema na hora, mas quando não dá, eu saio e deixo Pau quebrar. lá. Depois eu olho e falo assim, esse vai descansar mais cedo, né? Claro que já vários jogos assim, você entra, confusão, jogador um brigando com o outro, aí você tenta apaziguar, não consegue, aí você tem que, né, esperar o ânimo acalmar, aí depois você tem que pensar o que você vai fazer. Você chegar, não tem como às vezes você expulsar todo mundo, porque não foi todo mundo, mas tá aquele bolo lá danado, o que você vai fazer? Né? Nossa, gente. E também já aconteceu às vezes você apitar um lance, aí você vê que, nossa, é depois que reiniciou a partida, que continuou falando, não, gente, eu errei naquilo. Não tem como voltar atrás. E não tem como você voltar atrás. Não tem. A Inês é morta, o povo fala. E a gente sabe que o VAR ele veio para ajudar. Você acha que com a chegada do VAR, alguns árbitros se tornou muito dependente do mesmo? No início, a maioria se tornou muito dependente, até porque a gente não sabia lidar muito bem ainda com a ferramenta. É uma ferramenta nova, tem poucos anos. Acho que nós estamos indo para o 3º ou 4º ano agora de implementação do VAR. E a maioria da população e as pessoas, nós somos imediatistas. A gente quer que as coisas funcionem como se a gente tivesse 10 anos de experiência. E é muito mais fácil criticar, né, do que poder você falar que funciona. Você pega uma rodada, tem 10 jogos. Se tiver 1 ou 2 problemas por rodada, ou 3 no máximo, mas eles intensificam em cima desses problemas. Mas sempre assim. Mas a gente também tem nossa parcela de problema. No início, a gente não sabia como conversar, o que fazer, como entrar, como agir. Aí o árbitro não sabia se ele poderia apitar, se não poderia, que hora que ele apitava. Então ficou bem dependente no início. E isso foi melhorando. A gente tem muito a evoluir ainda, né? Já melhorou bastante. Eu acho que às vezes as pessoas querem fazer comparação do VAR que existe aqui no Brasil com o VAR da Europa, mas é totalmente diferente o futebol da Europa, a cultura e a educação na Europa, a cultura e a educação e as coisas aqui no Brasil. É totalmente diferente. Lá é muito mais fácil de você atuar. A tecnologia que é envolvida lá e aqui é um pouco diferente, né? Porque você paga um pacote para você ter disponibilizado para você determinadas coisas. Né? Lá eles pagam um pacote maior, eu quero um pacote com 10 câmeras, 20 câmeras. Aqui, às vezes, você vai num jogo só tem 7 câmeras. Série B, por exemplo, você vai num jogo só tem 5 câmeras. Você ir num jogo que tem 21 câmeras e num jogo que tem 5 câmeras, Totalmente diferente. totalmente diferente. A estrutura é outra, A estrutura né? é outra. Tecnologia, por exemplo, questão de Wi-Fi, né? Lá é 5G, 4G, fibra ótica, isso tudo muda completamente, né? A qualidade das câmeras, dos materiais é muito diferente. Então, isso também a gente tem, às vezes, um déficit aqui no Brasil que tem a melhorar.
A questão do conhecimento das regras, do como o VAR atua, que momento. Lá, tanto a imprensa, os jogadores, o pessoal tem uma compreensão maior. Aqui não tem tanta compreensão. As pessoas criticam. Então, Aí depois, quando vai ver, a fala dela está totalmente equivocada e a gente que teve a correção. A gente também tem de nossa culpa. Às vezes a interpretação é muito limítrofe. E às vezes a gente interpreta errado. Né? Às vezes você está ali no calor da tensão, às vezes você esquece de fazer alguma situação, de checar algum lance, passa despercebido, aí o jogo reinicia depois. Aí não tem como você voltar atrás. não dá. Então essa evolução está acontecendo. O árbitro ainda, a gente está aprendendo a lidar a questão da linha de atuação. Eu acho que o protocolo que existe do VAR, ele ainda vai sofrer algumas modificações, algumas alterações que vai facilitar o nosso trabalho ainda, porque a gente é limitado a fazer muita coisa, né, no que é estabelecido hoje. Eu acho que o futebol, pelo dinamismo, pela velocidade, tudo que envolve você poder atuar só em 4 situações, eu acho muito, você fica muito atado, muito amarrado. E sendo que você poderia contribuir muito mais, você podendo salvar uma partida de você ver que o cara está errando ali e você não poder falar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Sai um escanteio muito claro. Cara, é a obrigação da equipe de campo ver. Mas aí ele pega, na verdade, foi um tiro de meta. E o árbitro pega e vai dar um escanteio. A possibilidade de ter um gol através do escanteio é muito grande. Aí bate o escanteio e gol. É um gol totalmente equivocado. E o VAR não pode interferir nisso, né? E o VAR não pode interferir nisso. Quando é um erro grande, assim, a bola saiu para tiro de meta e o cara, né, por um erro de posicionamento ou de visão dele lá e pegou e deu escanteio. Ó, o VAR poderia interferir só, é meta, viu? É meta. Qual que era o problema disso? Ou então alguma falta, vamos supor que tem uma falta ali no meio de campo e está tendo contra-ataque. O VAR pode interferir nisso também, não? Pode falar com o juiz, ó, foi falta. Pode, assim, se caso aconteceu o gol. Ah, tá, sim. E essa falta que aconteceu, ela gere uma imediatez. Ela esteja diretamente ligada com aquele gol, né? O período do gol ali, que ela tenha sido no sentido linear, de direção, né? A outra defesa não está posicionada, ela teve imediatez, que a gente fala, igual eu falei. Interferiu, aconteceu a falta, pá, deu 2, 3 passos e gol. Aí você vai fazer a checagem de todo o lance. Ó, aí você vai avisar o árbitro, ó, te recomendo uma revisão. No início da jogada, uma possível falta. Jogador calça o adversário, não toca a bola. Aí ele vai lá, vai ver, ele vai interpretar e ele vai decidir. Ah, não, foi falta, se não foi, e tem a marcação. Nesse sentido, você pode interferir. Mas, por exemplo, aconteceu uma falta lá na defesa, aí a bola rodou, foi, voltou, foi lá e fez o gol, não. Aí já passou um tempo que a equipe teve a oportunidade de ter o combate, de tomar essa bola, trocar a posse de bola, e se ela não fez, aí é uma deficiência da equipe, não do erro da arbitragem naquela situação. Ah, entendi. E para o árbitro em campo, tem algum ponto negativo de existir o VAR assim ou não, na sua opinião? Para mim, eu quando estava apitando, eu gostaria, quando eu apitava, né, porque eu fiz a opção recente assim de ficar só mais no VAR agora, tanto que os últimos 2 campeonatos brasileiros tem sido só VAR. Eu queria, quando eu estava apitando Série A, que tivesse o VAR. Teria me salvado em várias situações. Para mim, assim, é maravilhoso. Tem alguns árbitros que ainda são resistentes, né, isso é da personalidade, da educação, cultura do cara. Mas, assim, veio para salvar, porque é impossível você estar em todos os lugares, em todos os ângulos, posicionado da melhor maneira possível em todas as jogadas. Não tem como. Não tem como. O zagueiro ou o goleiro pega e lança uma bola lá na ponta, pega um atacante velocista, o cara entra correndo, aí o cara pega, o jogador vai lá dar um calço, um toquinho no pé dele, e você tá lá no meio de campo ainda, nem passou, você não vê. Aí tem o VAR para isso, para esses momentos, entendeu? E eu acho que com o tempo as coisas estão se adaptando e está melhorando. Sim, é bom que vê até para alguns erros recorrentes, como impedimento, essas coisas assim. Impedimento é uma regra que, sim, que eu ainda tenho uma vontade que ela possa acabar. Pelo seguinte sentido, se acabar o impedimento, se o cara ficar lá na banheira, é culpa da equipe. Coloca um jogador para marcar lá. Exatamente. Porque você não acha um absurdo? Você acha que é tirar uma vantagem da outra equipe,
um impedimento de 3 centímetros. Sim. E isso é tirar vantagem? Não é tirar uma vantagem. Tirar vantagem é o cara estar com o corpo 1 metro, 2 metros à frente. Ali pode estar ganhando algum tipo de vantagem. Mas às vezes você vai passar umas linhas de impedimento aí que é 5 centímetros, 10 centímetros. É muito pouco. Às vezes você passa assim, né, mostra aquelas linhas de impedimento que a gente faz, ela está grudada uma no lado da outra. E deve ser difícil demais a avaliação de vocês É lá. muito difícil. Às vezes o povo fica cobrando uma rapidez, uma agilidade, mas às vezes você custa pegar o ponto certo do jogador que está. Às vezes tem que passar em 2 jogadores da defesa para saber qual é que está dando condição, qual que não está dando condição. Né? Às vezes é o ombro, às vezes é o pé. E isso para mim é triste. E o VAR veio para salvar em muitas situações dessa do impedimento, principalmente, que o olho humano às vezes não consegue. E para você ver, mesmo com a tecnologia, mesmo com toda coisa, ainda existem alguns equívocos que a gente comete pela essa questão da precisão, que às vezes é muito difícil. Sim. E você acha que a regra de mão na bola e bola na mão é uma regra justa? Eu acho que é o inferno do árbitro. Esse trem é uma tristeza, porque... Nossa, isso dá polêmica. Pega na mão, não pega na mão. Tem tensão, não tem tensão. Tá grudado no corpo, tá grudado não tá. no corpo, não tá grudado no corpo. Hoje a gente tem que avaliar muito a questão se é um movimento natural para aquela disputa, se ele está fazendo uma ação de bloqueio, se esse corpo está ampliando, ganhando espaço, impedindo a trajetória da bola de passar, se ele faz um movimento extra. Então, às vezes é coisa milimétrica, é centímetros, é milímetros. Tá grudado ao corpo, não tá. E essa avaliação dentro de campo, normalmente é muito difícil de você fazer. Você pega assim, às vezes por milagre, ou às vezes o cara fez uma ação muito deliberada, muito grotesca, você vai conseguir enxergar. Mas aquelas coisas assim, bem limite, já passei, já errei, já acertei, por milagre de Deus. Até pra gente que tá em casa, às vezes, quando a gente tá vendo o lance, a gente fica meio, não, mas tava grudado ao corpo. Aí vem outra pessoa, não, mas foi mão, mas tá grudado ao corpo. Não, e às vezes difícil, o cara tá com o gente. braço grudado aqui assim, e ele faz um movimentozinho, levezinho assim, né, aumentando, ganhando vantagem, e isso tudo a gente tem que avaliar. E as pessoas, não, meu filho, que a gente tem rapidez, agilidade ali, ou regrinha danada, né? Tem que ter, sabe por quê? Porque se não tem a regra para punir, todo mundo vai sair começando, meter a mão na bola e tudo quanto é jeito. Vôlei daqui a pouco. Gol de Mas mão, ó. eu acho que é uma regra que fica muito no subjetivo e muito no escuro, porque vai da interpretação também, né? Sim. Hoje eu acho que facilitou algumas coisas nessa mudança, mas é uma regra que muda, conserta, altera, vai dar polêmica o resto da vida, não tem jeito. Você tem algum ritual, Igor, antes dos jogos assim? Até... ai. Tem alguns rituais. Primeiro assim, eu chego no estádio, aí eu separo todas as minhas coisas direitinho. Se eu não levar meus pozinhos de pré-treino, minhas bolinhas que eu falo que é os comprimidinhos, né, que a gente toma para tomar, para ajudar lá, para dar um gás, essas coisas, eu fico doido. Aí tem que usar o relógio, eu tenho o relógio certo para o pulso do braço direito, relógio certo para o pulso do braço esquerdo. Se eu não colocar minhas 2 munhequeiras, eu fico desconcertado, porque eu sempre estou enxugando, eu transpiro muito. Aí quando eu esqueço no vestiário, eu fico tenso. A gente chega 2 horas antes, né, no estádio. Assim que eu chego, eu tenho que tomar, eu vou no banheiro, tenho que ir no banheiro. Eu chego, faço 2. É assim, é tiro e queda. Aí eu vou lá, faço 2, tomo meu banho. Faltando meia hora para começar o jogo, eu tenho que ir no banheiro de novo. É um reloginho, assim, tic-tac. Vou no banheiro de novo. Os meninos ficam impressionados. Então, Meu Deus. 2 vezes eu tenho que ir, tenho que colocar as coisas no lugar certinho, lá, direitinho, porque senão parece que tá esquecendo, tá deixando para trás, e isso interfere no emocional e no controle mental da gente, entendeu? E a gente vê que em alguns jogos, muitos árbitros perdem o controle do jogo. Como não perder esse controle? O que fazer para não perder esse controle? Só colocar uma água aqui rapidinho. Olha, a gente tem, igual eu falei, a gente tem que fazer uma planificação. Tem que conhecer o jogo, os jogadores, o que vale e o que aquele jogo tem de importância naquele momento. Porque
Porque você vai saber, às vezes vai ser um jogo que está valendo rebaixamento, uma classificação para um próximo jogo. E as suas decisões, não só as suas decisões, a partir do momento que você chega no estádio, que você pisa no gramado, o seu jeito de andar, o seu jeito de olhar, já demonstra para os jogadores, para a torcida, quem vai ser aquele árbitro naquele dia ali. Então, o som do seu apito, lateral, a primeira falta, o primeiro cartão, as pequenas decisões que a gente fala é muito importante para o controle do jogo. Se você vai deixando isso passar, se você não vai, né, tomando a rédea das pequenas decisões, aí você vai perdendo. Aí vem um jogador reclama, aí você é permissivo com ele, aí o outro vai achar que está no direito de reclamar, vem também reclama. Né? Então essas pequenas decisões são muito importantes. Aí o cara vai bater um lateral, aí ele anda 3, 4 metros para frente, você não chama atenção. Aí é um treinador que pega, começa a bravejar, você finge que não tá vendo, aquilo vai levando esse transtorno para dentro do banco, para os outros jogadores no banco de reserva. Então essas decisões são muito importantes. E o árbitro perde para ele mesmo. A partir do momento que ele perde esse controle, que ele não toma atitudes, que ele vai deixando o jogo transcorrer conforme os jogadores mandam e os treinadores mandam, ele perde esse controle. Isso é um árbitro limitado. Você tem que colocar limites, você tem que impor a regra. Desde, você tem que desde cedo. Não, assim. não com falta de educação, com grosseria. Mas certo é certo, errado é errado. É aqui, né? Tem que apitar essa falta para A, é para B. Às vezes o desequilíbrio, às vezes acontece uma falta aqui para a equipe A, que você marcou, aí acontece uma situação para a equipe B ali na frente e você não marca, você já começa a perder totalmente esse controle. É isso que irrita o jogador, é isso que irrita a torcida, é isso que irrita os treinadores, e a partir do momento que virou uma bola de neve, aí já era. Você assumiu recentemente a sua homossexualidade, eu queria que você contasse como é que foi tomar essa decisão para você e como é que está sendo hoje em dia. Foi a decisão mais difícil para mim, porque estou expondo a uma intimidade da minha vida. Sim. Mas também foi a decisão mais libertadora da minha vida. Porque no meio da arbitragem as pessoas já sabiam. Né? Mas na maioria das minhas redes, da minha vida particular, as pessoas não sabiam. Né? No meio do futebol, tem gente que desconfiava, mas nunca falei abertamente sobre isso, declarei sobre isso. Primeiro eu decidi falar para me libertar, cuidar de mim. Eu falo que para a gente vai poder amar o próximo, cuidar das outras pessoas, ser feliz, a gente tem que cuidar primeiro da gente. A gente tem que amar a gente primeiro para depois amar as outras pessoas. E eu não me amava completamente, eu não conseguia viver na plenitude. Eu vivia vários personagens. Eu vivi o personagem árbitro, o personagem Igor na família, o personagem para os vizinhos, o personagem para a sociedade. Eu não conseguia ter uma convivência sadia, assim, de poder sair para os lugares. Eu tinha que ficar me escondendo, não podia ter nenhum tipo de relacionamento, porque se tirassem foto, me vissem com uma pessoa, ia me associar, e eu tinha medo de trazer um problema muito grande para dentro da arbitragem, e eu não consegui levar minha carreira. Então foi assim, foi bem dolorido, passei vários momentos de depressão, tive que fazer tratamento psicológico, né? Eu falo muito da doutora Marta na CBF, porque desde quando eu entrei para a CBF, ela foi um grande apoio meu lá dentro. As outras psicólogas aqui fora também. Tive que fazer tratamento psiquiátrico, né? Tomar medicações, porque imagina você deitar todo dia e ficar na sua cabeça 24 horas assim, por que eu nasci gay? Por que eu tenho que ter atração por homem? Eu não podia ter um remédio, uma coisa para me tirar, arrancar isso do peito e adormecer isso. Eu queria acordar no outro dia não sentir nada de atração por homem, entendeu? Sim. E eu ficava me cobrando muito isso. Então eu sempre quis fazer um papel de uma pessoa que não era eu. Um personagem. Um personagem. Eu sempre vivi um personagem para as pessoas. E isso traz muitos problemas para a gente, né? Por quê? O que acontecia? Principalmente às vezes com amigos, com outras pessoas, com alguns familiares, eu me tornei uma pessoa mais fechada. Às vezes até mais ríspida. Porque quando alguém vinha com algum tipo de debate, algum tipo de brincadeira relacionada a isso, uma questão de comportamento de, por que você não está com uma namorada? Você não vai casar, não sei o quê? Eu já era mais grosseiro com esse tipo de assunto. Sim. Porque, para quê? Para a pessoa não perguntar, para não ser acessível a mim, eu não ter que me abrir para esse tipo de pessoas. E começou a me incomodar muito, 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 muito. Acaba que a opinião das pessoas também, isso mexe com o seu psicológico. E começou a me incomodar bastante. E eu não conseguia viver plenamente, 100%. Eu falei assim, gente, eu preciso ser feliz.
né? Como eu falei no início, eu sempre vivi dentro da igreja evangélica, e dentro da igreja é errado, né? Mas eu sempre pensei muito assim, gente, ou eu vou viver e ser feliz, ou vou ter que viver triste, solitário o resto da minha vida. Sim. E às vezes eu tenho que esconder, viver alguns tipos de relacionamento complicados, porque não podia abrir. Conheci várias pessoas legais durante a minha vida, mas não pude ter nenhum tipo de envolvimento, porque a pessoa queria que eu demonstrasse, eu não podia sair, não podia andar com as pessoas, né, com algum parceiro, alguma pessoa assim, não podia frequentar alguns lugares, e ficava aqui as piadinhas no fundo, né? Então eu falei assim, você quer saber? Eu preciso me libertar disso, eu preciso viver plenamente. Aí, mas eu não sabia como fazer isso, né? Porque ainda mais que no futebol é um meio muito preconceituoso, Muito. o Brasil é um dos países que mais mata, mais agride, mais tem problema de homofobia. Mas eu quis falar para quê? Para mostrar por quê. Eu tenho 24 anos que eu vivo dentro do futebol. Porque enquanto esse período de 24 anos, eu como hétero, eu pude viver e transitar dentro do futebol abertamente, livremente, todos me respeitaram. Então eles têm que saber que dentro de 24 anos eu fui um gay que estava dentro do futebol. Sim. Mas que eu respeitei o limite de tudo, respeitei as pessoas, porque eu estava ali dentro do futebol para poder demonstrar o meu trabalho. Não estava ali para poder arrumar um namorado, arrumar um homem, querer fazer algum tipo de situação nesse sentido, né? Nem defender nenhuma causa, nem nada naquele momento. Eu estou ali dentro para fazer meu trabalho. Então, é um espaço, já que o futebol é um espaço de interação, de convivência, né, esse tipo de situação, eu acho que tem espaço para todo mundo. Com eu acho que todo certeza. mundo respeitando o limite de cada um. Olha o Richarlison mesmo, por exemplo. Tanto que ele jogou bola. Tanto que ele jogou né? bola. O que isso tem a ver? Isso tem a ver. Ele sofreu muito, porque assim, Sim. ele sofreu entre aspas, né? Porque assim, ele nunca se abriu, nunca permitiu que ninguém passasse do limite com ele, mas às vezes o comportamento dele, os trejeitos dele, a forma dele andar, a forma dele conversar, as pessoas ficavam fazendo piadinhas, e isso machuca, fere a gente por dentro. Sempre tinha aquelas brincadeirinhas com ele. Com principalmente vindo de torcida adversária. De torcida adversária. Então a gente tem que colocar limite nesse tipo de situação, né? Com certeza. Eu acho que, igual eu falei, o mesmo espaço que pode viver um hétero, pode viver um gay. Sim. Mas cada um respeitando. A partir do momento que acaba o meu direito, começa o seu. Eu tenho que respeitar as suas decisões, eu tenho que respeitar que você é hétero, que você gosta de mulher ou de homem, a pessoa que é hétero, mas o hétero também tem que me respeitar. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher, quem é gay. Mas que a gente tem que conviver, né? Sim. Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, daqui não vou levar nada, vou virar pó, né? E todo mundo vai para o mesmo tipo de lugar, para o mesmo de buraco. A pandemia me ensinou muito isso. Acho que depois da pandemia também me fortaleceu muito para poder viver quem eu sou de verdade. Né? Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem cor, caixão não tem partido político, caixão não tem orientação sexual, não tem nada, né? Então acho que eu precisava mostrar, eu como uma pessoa pública que estou no meio do esporte, eu acho que é importante, eu teria uma relevância na sociedade hoje de mostrar alguma coisa importante, né? Com certeza. E poder mudar o pensamento de algumas pessoas em relação a isso, que todos podem conviver normalmente. E em algum momento você pensou em desistir? De falar? Não, desistir da carreira mesmo, de Arbitragem várias vezes. Nossa Senhora. Pelo estresse, pelo que a gente, da convivência às vezes lá dentro, por causa dessa questão mesmo da homossexualidade, várias vezes eu pensei em desistir porque eu já não estava aguentando, aí vinha as crises de depressão, né? Aí eu pensei, esse treino é para mim, eu fico aqui me escondendo, porque primeiramente eu entrei no futebol para ser minha armadura, ser minha camuflagem, porque igual dei a entrevista no podcast lá eu falei, né? E é o que eu sempre vivi. Aqui, o futebol, inicialmente, para mim, é um espaço masculino, de homem, de hétero, de macho, né? E a questão de você ser apto, você é uma autoridade. Tanto que é muito engraçado a rede social, né? Instagram, recentemente, eu recebi várias mensagens super positivas, né? Totalmente, até hoje, só de apoio.
Legal. E recebi muitas cantadas também. Mentira. Nossa, um monte, minha filha. Tanto de homem quanto de mulher. Gente, É incrível. que legal. De mulher assim, essa a cultura, né? Ai, nossa, né? Ah, que pena que você é gay. Vou ensinar você a virar tão bonito. Olha pra você ver a questão da... A gente tá rindo aqui, mas se você olhar o cerne da situação, é uma forma de um preconceito. E a pessoa fala assim, é tão bonito, não, eu vou fazer você virar homem, é porque você não ficou meu comigo. Deus. Esses papos, eu falei, meu pai do céu. Não, pelo amor de Tem Deus. gente que a gente sabe que faz pra brincar, mas tem que gente faz que pra vai, brincar, tem gente que vai cutucar. E assim, mas esse tipo de situação e algumas cantadas, porque tem uma reportagem para o Esporte Espetacular que mostra eu lá gritando com o jogador, eu apitando, eu bravo dentro de campo, dando cartão. Aí os caras, nossa, você muito, muito hétero, muito macho apitando. Eu falei assim, gente, qual que é a diferença? Eu estou fazendo meu papel diário de autoridade. Mas isso estimula mentalmente. Então, eu entrei para o futebol porque eu sabia que esse olhar, esse comportamento de autoridade, de bravo, seria um hétero que estaria ali dentro, seria minha camuflagem, entendeu? Mas é um Mas, personagem, né? Pra você personagem. mesmo, uma hora você não aguentou mais. Mas isso me fazia mal. Sim. E eu quero mostrar que eu sou essa pessoa brava, que cumpre a lei, que faz cumprir a regra, mas que eu sou gay. Eu também. Eu sou homem, do sexo masculino, mas que eu tenho atração por homem. Sim. E isso me faz menor nem melhor do que ninguém. Independente Isso dessa sexualidade, não te faz menor ou maior. Você continua sendo o aquilo Igor, ali. é igual eu falei. O profissional que você é. O Igor, árbitro, filho da Maria das Graças, homem de 41 anos de idade, e que a diferença, né, do padrão normal social é que eu tenho atração por homem e não por mulher. Essa é a diferença. E hoje, pra você, o que o futebol representa? O futebol hoje representa pra mim muita coisa. Foi ele que, graças a Deus, eu consegui entrar, a arbitragem principalmente, né? Me deu minha faculdade, eu consegui fazer minha faculdade, eu tenho minha casa, meu apartamento, eu adquiri muitas coisas. Então é muito importante. Hoje ele faz parte da minha vida e está intrínseco em mim. Hoje eu viver fora do futebol, eu ainda não tenho essa mentalidade ainda. Então é muito importante na minha vida, é meu ganha-pão. Eu aprendi a gostar do futebol porque eu odiava futebol, né? Aprendi a gostar do futebol e amar a arbitragem, né? Eu tenho muito respeito pelo futebol. Eu acho que é um esporte muito importante na sociedade, no mundo, porque ali você aprende a ganhar, você aprende a perder, você aprende a ter interação social, você aprende a ter convivência. Então é muito importante para as crianças, para a sociedade no geral. Você vê o que uma Copa do Mundo, um campeonato mexe financeiramente para a sociedade, para uma cidade. Então, assim, é muito importante. E na minha vida não poderia ser diferente, né? Sim, e eu acredito assim que o seu ato foi um ato realmente de coragem, foi um ato muito, muito legal. Eu acredito que muitas pessoas se espelham em você também, com certeza, porque tem muita gente que tem dificuldade mesmo de se assumir, né? E você, uma figura pública, fazer isso, realmente é um ato muito de coragem, que eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e para essas pessoas também que têm esse medo, às vezes, de se assumir, e também para os seus colegas de profissão que estão começando agora na arbitragem. Queria que você deixasse essa mensagem. Começar pelos amigos de profissão aí, as pessoas que estão fazendo curso de arbitragem, estão iniciando a carreira. Tenham muita força, muita persistência, tenham resiliência, porque não é fácil. Vocês vão ter que batalhar contra você, a favor de vocês, com vocês e com os outros. É um esporte, um trabalho de que você tem que ter interação. Você vai ter que aprender a ganhar, aprender a perder, aprender a ter muita paciência, porque às vezes, igual eu falei, a gente é muito imediatista e as coisas não surgem da noite para o dia. Tem 24 anos que eu estou na arbitragem, eu não comecei ontem, em 2 anos eu virei um árbitro FIFA. Então tem que ter muita persistência. Tem hora que você vai ter vontade de desistir, mas se você tem um sonho, primeiro traça metas e corra atrás dos seus sonhos. Então batalhe bastante, que quando a gente batalha, a gente consegue chegar lá. Em relação às pessoas que têm essa situação, que têm essa dificuldade de se revelar, de conseguir viver assim, é muito interessante que eu recebi no Instagram várias mensagens sobre isso. Sério? De que eu fui inspiração, que eu fui ajuda, que eu tenho sido muito importante, que é um debate que está abrindo oportunidade para várias pessoas,
Primeiro, assim, você tem que se amar. Ame-se primeiro, cuide de você. Você tem que ser feliz. A gente não pode viver o resto da nossa vida atrás de uma armadura, através de um personagem, porque você vai ser infeliz, vai ter muitos problemas. Mas tenha redes de apoio. Tenham paciência, inteligência, não queiram colocar as coisas goela abaixo, né, na imposição. Eu acho que tem que ter diálogo, saber conversar, saber se impor. Se eu tivesse chegado aqui e me declarado de forma abrupta, de forma ignorante, querendo fazer um monte de coisa, estardalhaço, não teria repercussão e o apoio que eu estou tendo hoje. Tenho uma rede de apoio, amigos. Eu tenho um amigo muito importante na minha vida que me deu muito apoio, que é o Felipe Lima. Ele é árbitro de futebol também. Ele e a esposa dele me deram muito apoio, a Tassiana. Então, foram muito importantes na minha vida para tomar essa decisão, né? Minha família, minha mãe, minha irmã, a Nayara, minha mãe, a Graça. Então, eles também é muito importante ter esse apoio. Se você não tem sua mãe, seu pai não te apoia, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com familiares, mas que pode ter um primo, pode ter um tio, pode ter um outro irmão que pode dar esse apoio. E prepare-se psicologicamente. Eu me preparei muito através de um acompanhamento psicológico com a doutora Ana. Ela foi formidável nessa trajetória, com a doutora Marta, porque você, quando vai se declarar, se abrir assim, você tem 50% de chance de ter apoio e 50% de ter muitas críticas. Sim. Hoje, para mim, assim, até hoje, ninguém chegou para criticar, ninguém chegou para falar mal, ninguém mandou nenhum tipo de mensagem. Mas eu estou preparado para esse momento, se alguma coisa acontecer. E ter coragem. Coragem e força. Só com a coragem, só com força você consegue tomar essa decisão. E peça a ajuda de Deus, que Deus está aqui para abençoar, proteger a todos. Ele é um homem extraordinário, cada um na sua crença. E que todos possamos ser felizes, respeitando o limite de cada pessoa, de cada situação, de cada convivência. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Bacana. E foi até legal você falar que as pessoas você só teve apoio, porque hoje em dia é raro na É internet. raro. Né? É muito legal a atitude das pessoas. Assim, achei incrível até agora, assim, tanto da imprensa, quanto de torcedores, de pessoas de equipes mandando mensagem para mim, entendeu? Que legal. É muito engraçado, é muito legal essa revelação de pais que não estavam sabendo conviver com filhos, né, de como eu pude ser esclarecedor, porque assim, eles não sabiam lidar e o filho está sofrendo muito. E eu não sabia abordar, sabia chegar perto, eu podia aconselhar, falar assim, não, chegue, ame seu filho, independente da situação. Você tem que ter diálogo. Não vai impondo, achando que está errado, querendo mudar a pessoa. Se ela quiser mudar, isso é uma escolha pessoal dela, né? Ela que vai fazer o que for melhor para a vida dela. Mas dá força para ela viver o que ela está vivendo e sentir o que ela está sentindo. E foi muito legal. Tem sido muito positivo as declarações nas redes sociais. Ai, que bacana. E a gente segue aqui na luta, né, também. Principalmente no futebol, contra esses preconceitos, contra o machismo, tudo isso, né? Assim, é muito importante, não só a questão do homossexual, a questão da homofobia, mas a questão do direito da mulher. A gente vê hoje em dia a pandemia também, eu falo que o que as mulheres estão passando, alguns homens aí ridículos, né? Que não posso falar que é homem, quer humilhar, quer maltratar, achar que é posse, é dono de uma outra pessoa. Ninguém é dono de ninguém, cada um faz o que é de sua vida, né? Você vê um monte de feminicídio aí, um monte de agressão, e a mulher fica muito recuada, É a mesma coisa, quando eu vivia atrás aqui da máscara que eu vivia, a mulher vive atrás disso, porque ela tem medo de ser morta, ela tem medo de ser agredida, ela tem medo por causa dos filhos, do que a sociedade vai falar dela. Então a gente tem que dar um basta nisso. A questão de cor de pele é um absurdo, né? É ridículo. A questão de partido político, a gente vai ver uma guerra ainda hoje no Brasil, ainda daqui a alguns meses, ainda por causa das eleições. Mas, gente, tem que parar com isso. A gente tem que Todo mundo é igual, extinguir a intolerância. Todo mundo é igual. Né? Com certeza. Igor, queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Foi muito bacana, bem esclarecedor. Eu mesmo, que gosto muito de futebol, tinha coisas que eu não sabia, assim. Então, foi muito, muito bom. Eu queria depois te convidar para você voltar aqui, para a gente conversar mais vezes. E é isso, né, Gabi? Eu também queria agradecer você, Carolzinha. Agradecer ao Igor também, porque a arbitragem em si é uma coisa que eu gosto muito. Eu faço
curso para vou fazer o curso para a federação agora para ser árbitro assistente. Então, tá aqui, tendo esse bate-papo, para mim foi muito importante. Eu queria agradecer você por ter me convidado. Eu que te agradeço, Gabi. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. 2 mulheres muito poderosas, inteligentes, bonitas. Obrigada. Né? Que são, assim, sabem conversar, entendem do futebol. Igual eu falo, tem espaço para todos e para todas, né? É um espaço democrático o futebol. E que vocês continuem seguindo firmes, fortes, porque vocês são muito determinados. Sucesso. Se você for fazer o curso da Federação Mineira, você é seu professor lá. Olha! Porque eu dou aula de primeiros socorros, né? Na legal. enfermagem, em relação ao futebol, né? Então eu tenho contato com vocês lá e se eu não for trabalhar com você bandeirando algum jogo para mim, nem que eu seja um dirigente, algum coordenador, porque eu posso te orientar, mas estou à disposição para o que for, para o que deve ir aí para te ajudar também. Eu vou fazer questão do meu primeiro jogo apitando, você tá lá comigo. Tá, pode me chamar. Fazer questão. Se eu estiver aqui em Belo Horizonte, se eu não estiver viajando, nós estaremos juntos lá. Então tá bom, vou te chamar. Pode chamar. Obrigada, viu, Igor? Eu que Obrigada, agradeço. Gabi. Tchau, gente. Até o próximo programa. Obrigada a todos que nos assistiram.